Olá pessoal, bom dia a todos. Aqui é Daniel Tavares. Eu vou estar fazendo a apresentação do grupo sobre associativismo, da disciplina, associativismo, do professor Vicente de Paula Borges. Nós somos a turma APA 1 2026. O nosso tema, ou o tema que o meu grupo ficou responsável de apresentar, é acerca da pergunta estruturada, ou a entrevista estruturada de acordo com o diagnóstico participativo rural. Esse material que o professor disponibilizou para nós é acerca do assentamento Terra Prometida. Lá nós levantamos a história do assentamento e vai ser discorrido no decorrer da apresentação qual que é o objetivo, primeiramente, o objetivo central da DRP, que é o Diagnóstico Rural Participativo, que é compreender a percepção da realidade da comunidade, que é crucial para entender por que agem dessa ou daquela maneira, antes de opinar ou de propor uma solução lógica. O objetivo do DRP é esse: primeiro identificar os problemas, para depois construir, junto com a comunidade, uma solução. Como o próprio material diz, esse DRP ele não se aplica tão somente ao ambiente rural, também pode ser aplicado ao ambiente urbano. Então, basicamente é isso daí. Eu vou ler aqui um trecho que eu achei muito importante para nossa reflexão. O trecho é o seguinte: muitas vezes o comportador dos agricultores é muito mais lógico do que parece inicialmente, só que não sabíamos o porquê. Frequentemente, descobrimos quando participamos das tarefas cotidianas. Por essas razões, a convivência em algumas tarefas cotidianas pode esclarecer, muitas vezes, mais do que dezenas de questionários. Enfim, a observação participativa não pode mais do que andar com os olhos abertos e aproveitar as possibilidades de compartilhar alguns momentos do cotidiano com os agricultores. Quando utilizá-la, é claramente uma ferramenta para a primeira fase da pesquisa. Serve também para conhecer a realidade da comunidade e criar certa confiança para compartilhar tempo com os comunitários. Da visita realizada, no assentamento Terra Prometida, teve a participação do presidente Nélio e da Maria do Socorro, que é nossa colega de turma, e alguns moradores do assentamento. Foi questionado quais as atividades desenvolvidas, porém, poucos assentados estão produzindo alguma coisa, pois temem serem despejados, apesar de ter a documentação do INCRA, concedendo-lhes a posse das terras para produzir. Outro ponto de destaque que foi apresentado é que os assentados ainda não possuem permissão para cultivar e criar animais de médio e grande porte, bem como não possuem água encanada, luz regular e legalizada. Eles possuem muitos desafios e estão sem assistência pelo poder público. Nessa reunião participou também o Edenilson de Jesus, que planta mandiocas específicas da Embrapa, bem como tem um galinheiro, e com a venda dos ovos e da mandioca, ele tira o sustento de sua família. Sua filha que o ajuda no trato com os animais. Outro morador que nos atendeu e nos contou um pouco do seu dia a dia foi a Andréa, que infelizmente não tivemos a oportunidade de ir à sua propriedade e vislumbrar sua produção. Por fim, fizemos uma breve visita na chácara da Selma, que participou da reunião e mostrou que está produzindo machixe e com o plano de montar um tanque para armazenar água, bem como plantar feijão. Então, nessa visita nós identificamos a necessidade do poder público participar e aparecer ali. O poder público nos seus vários serviços: água,
luz, saúde. Eu não elenquei aqui, mas eles não têm visita dos agentes de saúde. Então, é de suma importância a confecção de um projeto para que os assentados no Terra Prometida, eles sejam vistos, porque por enquanto eles não são vistos. Ao entrevistar, as entrevistas, elas desempenham um papel muito importante no DRP. Trata-se de uma entrevista que é guiada por 10 a 15 perguntas. E outra coisa, são perguntas-chave determinadas anteriormente. Essa ferramenta facilita um ambiente aberto de diálogo e permite à pessoa entrevistada se expressar livremente e sem limitações criadas por um questionário. A entrevista semi-estruturada pode ser realizada com pessoas chaves ou com um grupo. Quando utilizá-la, que foi o caso, né? Nós conversamos com pessoas chaves lá do grupo Terra Prometida. Quando utilizá-la, pode ser utilizada tanto na primeira como na segunda fase de pesquisa, já que serve tanto para conhecer as limitações da comunidade como para discutir sobre possíveis soluções. Algumas indicações para sua aplicação devem ser selecionadas cuidadosamente as pessoas entrevistadas, assim como o lugar e o momento para a entrevista, preferencialmente no ambiente familiar, em casa ou no campo, e nunca no momento do dia em que a entrevista atrapalhe seriamente o trabalho da pessoa entrevistada. É preferível realizar a entrevista com 2 pessoas para levar a entrevista e outra pessoa para se encarregar exclusivamente das anotações e percepções. A entrevista deve começar com as formas tradicionais de cumprimento e uma apresentação das pessoas que a realizam. E foi o que nós fizemos lá no assentamento Terra Prometida. Primeiramente, o professor apresentou cada um dos colegas, né? E posteriormente abriu o espaço para a gente começar a conversar com os moradores ali daquele assentamento. Apesar de parecer que não realizamos um planejamento prévio da entrevista estruturada, porém conseguimos obter as principais informações para tentar construir um projeto para levar soluções para os moradores lá daquele assentamento, do assentamento Terra Prometida. Porém, como eu falei, conseguimos coletar muitas informações, desde os aspectos da criação do assentamento, desde o processo que permitiu que pudessem exercer a posse definitiva e a matrícula no cartório. A força de vontade dos assentados comoveram bastante. A história de sucesso que hoje contam com alegria foi construída com muitas lágrimas e angústia. E foi o que nós visualizamos ali, né? O desafio deles ainda não acabou. São muitos, mas que em breve vão atingir sua plenitude. O objetivo da entrevista semi-estruturada ela objetiva a conscientização da construção de projetos a serem implementados na comunidade rural. E, então, como o próprio livro, eu vou ler um trecho aqui do livro, que eu acho que é de suma importância, a arte de perguntar. Um dos objetivos, um dos pontos-chave no começo da entrevista é mostrar que não se trata de um interrogatório, que foi o que nós fizemos. Nós não tivemos a intenção de interrogar ninguém, e sim de aprender o conhecimento da pessoa entrevistada. Existem certos tipos de perguntas que ajudam no processo da entrevista, perguntas abertas, qual a sua opinião sobre, que foi o que nós fizemos. Nós fizemos muitas perguntas abertas sobre o histórico da comunidade, entendeu? Perguntas estimulantes que nós fizemos, igual o caso mesmo do Edenilson, que mostrou para a gente o jardim, a área de cultivo lá das mandiocas, que são específicas, né? E também
a criação de galinha, ele fez uma estrutura legal, e eu lembro que ele compartilhou com os colegas que ele utilizou muito material reciclado para tentar economizar o máximo possível, e é uma estratégia do campo também, o que não é útil na cidade, ser útil nas fazendas, né? Então, apesar da gente não ter feito uma estrutura, nós conseguimos atingir os objetivos do DRP, que é o Diagnóstico Rural Participativo. Vou repetir o nome, porque às vezes a gente fala só sigla DRP, mas o que é? É igual ao AT. Eu estava refletindo o que é o AT. Depois que eu li todo o material, eu entendi que o AT é o assistente técnico de entrevista, assistente técnico rural. Então são siglas que nós devemos nos familiarizarmos. Vou ler aqui para vocês aqui os objetivos que nós conseguimos alcançar durante a entrevista, tá bom? Mas durante a visita técnica ao assentamento Terra Prometida, os estudantes e o professor realizaram uma série de perguntas para entender a trajetória, a estrutura e a realidade, a produtividade da comunidade. As perguntas focaram nos seguintes temas principais: a história e a origem do assentamento, como foi o início e a história do local, e os visitantes quiseram saber como a luta começou e quais foram as primeiras batalhas enfrentadas pelas famílias para chegar à situação atual. Como a área foi descoberta? Foi questionado se a indicação da terra partiu do INCRA ou se a própria associação identificou a área, que estava parada sem uso há 40 anos. Como foi o processo após a decisão judicial? Perguntou-se como ficou a situação da comunidade quando saiu a decisão de 2018 que reverteu a reintegração de posse. Organização e gestão interna foi questionado também, e como é a organização social. Uma das dúvidas centrais foi sobre como a comunidade se organiza, mencionando a existência de uma associação com o presidente e vice-presidente. Como funciona a gestão interna? Perguntou-se como os moradores se gerem no dia a dia e se realizam reuniões coletivas, das quais as regras de convivência. Houve um questionamento sobre o que acontece se um morador tentar ocupar o espaço do outro, como os limites das parcelas são respeitadas. A distribuição de terras e mapeamento, como foi feita a distribuição das famílias. Os alunos buscaram entender o critério para a divisão espacial das parcelas e como o mapa da área foi planejado, como funciona o cadastro de terras. Foi perguntado sobre o registro formal no CAR, né, e o mapeamento topográfico das propriedades. A produção e sustentabilidade econômica, qual é a responsabilidade produtiva de cada um? Questionou-se qual o papel de cada família na produção do assentamento, como foi o início da produção financeira. Perguntou-se se os moradores já viviam no local antes de 2018 e quando começaram a investir financeiramente nas culturas. Como acessam o crédito rural? Os visitantes indagaram sobre a origem dos recursos para investir, especificamente sobre o PRONAF, que foi informado que eles ainda não tiveram acesso a esses créditos, tá bom? Só relembrando a visita. Aspectos geográficos e técnicos. Quais são as referências geográficas locais? Perguntou-se o nome de rios ou córregos próximos, e lá próximo lá passa um rio, né? E como é o custo e a técnica da perfuração dos poços? A Andréia falou pra gente lá, só rememorando, né, que ela pagou R$15 mil para poder fazer a perfuração do poço lá, entendeu? E durante a conversa surgiram dúvidas sobre valores e métodos de estudo do solo para encontrar água na região. Então, os temas abordados foi o cultivo, né, a criação de animais lá, apesar de não ter sido citado, mas tem um fazendeiro lá, tem um assentado que está criando animais. A criação de galinha, como foi está sendo explorado pelo José Edenilson de Jesus, quer dizer.
a falta de água encanada que a região lá possui, mas que há uma distribuição entre os moradores lá da água, a energia elétrica não possui e a ausência do serviço público. O serviço público não é tão somente a segurança, mas também a questão de saúde, que é de suma importância para a região, e também a fiscalização dos animais e as técnicas sanitárias na produção e cultivo das plantas. Então, basicamente, eu fiz primeiramente um aparato de todo o conteúdo que foi aportado, e eu quero agradecer por terem assistido essa videoaula, justificando que eu vim em São Paulo para poder fazer a regularização do meu veículo, que a placa da frente caiu. Então até hoje o carro não, como foi um carro de leilão que eu comprei desde 2023, então foi o único momento de oportunidade que eu tive. Então quero agradecer primeiramente pela confiança do professor e também por terem assistido. Eu sei que ficou um pouco longo, mas eu agradeço a todos.